Ontem, 17 de abril, uma data para ficar marcada na história do país. A Câmara dos Deputados votou e aprovou a continuidade do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Falta agora, porque somos um sistema bicameral, a manifestação do Senado da República. Dilma é a primeira mulher que chega à presidência da República e a primeira que sofre o impeachment. Muita gente nas ruas, os lados estavam representados, tanto os que eram favoráveis ao impeachment como os que eram contrários ao impeachment estavam nas ruas, e a população descobriu que a presidente Dilma já tinha perdido completamente a condição da governabilidade. Ninguém governa o país com 140 votos na Câmara dos Deputados. A presidente Dilma teve muitos poucos votos para que pudesse se manter na presidência da República. O melhor mesmo seria abreviar, mas não se espera nunca um gesto de grandeza do PT e da presidente Dilma Rousseff, mas o melhor para a população brasileira seria abreviar esse sofrimento todo. É preciso deixar claro que a tese defendida pelo PT, pelo advogado-geral da União e repetida como mantra por todos os deputados do PT, que não haverá golpe, nós somos contra o impeachment. É preciso deixar claro, primeiro, que o impeachment não é golpe. Há uma previsão constitucional. Segundo, que o impeachment é um processo jurídico e político. A pessoa não tem mais condições de continuar governando o Brasil. O simples fato dela ter perdido a governabilidade já era suficiente para o impeachment. Mas, juridicamente, existiram sim crimes praticados pela presidente da República. Quais são os crimes? São vários. Ela praticou um rol de crimes. Crimes comuns e crimes de responsabilidade. Por exemplo, deixar roubar na Petrobras é crime, só que não é crime de responsabilidade. E isso foi praticado no mandato dela anterior. É por isso que os governistas dizem: não há crime de responsabilidade. Eles não estão dizendo que não roubaram na Petrobras. Roubaram sim. O crime da compra da Passadina é crime, mas não é crime de responsabilidade. Portanto, juridicamente não se encaixa na questão do impeachment. Agora, quando a presidente Dilma deixar, e vai ser brevemente, a presidência da República, ela vai responder por esses crimes também, junto ao juiz Sérgio Moro. Aí ela terá perdido o foro por prerrogativa de função e, como todo brasileiro, vai responder ao juiz de primeira instância. Como toda brasileira, será julgada pela primeira instância, pela República de Curitiba. Então ninguém está dizendo que o PT não cometeu crimes na eletronuclear. Cometeu, mas não é crime de responsabilidade. Ninguém está dizendo que o PT não roubou no Ministério das Minas e Energia. Roubou, mas não é crime de responsabilidade. Entenderam a diferença? Mas e o crime de responsabilidade? Ela cometeu? Cometeu também. Cometeu também. Mas é mais difícil para a população entender essa questão de orçamento de pedaladas fiscais. É mais difícil, mas nós vamos tentar explicar. Primeiro, na questão dos crimes de responsabilidade. Ela edita vários decretos sem submetê-los ao Congresso Nacional, sem aprovação do Congresso Nacional, altera o orçamento e transforma aquilo que era para ser um superávit num déficit de mais de 100 bilhões de reais. Isso é crime? É claro que é crime. O presidente do Brasil pode muita coisa, mas não pode tudo. Ele não pode, por exemplo, pegar dinheiro emprestado na Caixa Econômica Federal e no Banco do Brasil
sem autorização do Congresso Nacional. Por quê? Porque o patrimônio do Brasil não é de Dilma Rousseff. O patrimônio do Brasil é dos brasileiros, é da República Federativa do Brasil. Não é um patrimônio pessoal da presidente da República. Ela só pode dispor ou comprometer aquele patrimônio através de um empréstimo, através de uma operação financeira, se ela tiver a autorização legislativa. Porque aí um outro poder autorizou que ela fizesse o empréstimo. O que é que ela fez? Ela não tinha dinheiro desde a campanha eleitoral para pagar o Bolsa Família. Falou, não tem problema. Pegou dinheiro da Caixa Econômica Federal. Não tinha dinheiro para fazer obra, não tem problema. Foi sacando dinheiro da Caixa Econômica Federal. O governo atendendo, a Caixa Econômica Federal atendendo. E isso não é permitido pela lei. E isso é crime de responsabilidade. Esse é um outro motivo pelo qual a Dilma caiu. E desse dinheiro, que eles falam, não, mas pegou esse dinheiro para sustentar os programas sociais. É verdade? Parte é. Uma parte desse dinheiro foi gasto em programas sociais. Algo em torno de 3 a 4%. O resto não. O resto foi gasto em outras despesas praticadas pelo governo e que foram retirados do caixa. O resto significava a falência da qualidade da administração pública brasileira. Bem, dito isso, parabéns à Câmara dos Deputados, parabéns à bancada federal de Mato Grosso, majoritariamente, que votou a favor do impeachment. Todo o respeito possível à manifestação contrária de Ságuas Moraes e todo o desprezo possível à ridícula manifestação de Valtenir Pereira. Qual foi a explicação ontem do Valtenir Pereira, querendo dar uma de jurista, de mãe de Iná, de professor de Deus? Olha, eu votei assim pelo impeachment e eu quero avisar. Se vier aqui o impeachment do Temer, eu vou votar contra também. Patifaria! Canalice! Canalice! Se vier o impeachment do Temer, tem que analisar as condições do impeachment. Se tiver condições, tem que aceitar. Não é? Se vier o impeachment do Temer, eu vou votar assim também. É canalice para tentar manter os cargos. É patifaria, porque isso não é justificativa jurídica nem aqui, nem em Ribeirãozinho. Nem aqui, nem em Jucimeira, de onde é a família do Valtenir. Não dá para aceitar esse argumento de advogado de currutela. Não dá para aceitar esse argumento de alguém que tem que ser a primeira lista a ser revista pelo presidente Michel Temer. Valtenir Pereira, pobre Valtenir, ex-candidato a prefeito de Cuiabá. Não acredito que o PMDB vai ter coragem de colocar para representá-lo alguém que transforma o Congresso brasileiro num balcão de negócio. E eu tenho, sem nenhuma tentativa de ser profeta, a convicção de que esse vai ser também o último mandato parlamentar de Valtenir. Eu quero encerrar só com um fato positivo. Eu quero cumprimentar o amigo, o colega, o jornalista, o profissional que fez uma brilhante cobertura pela Capital FM, que fez uma brilhante cobertura pela TV Pantanal, que deu um show de informação no seu Facebook. Eu estive aqui reunido, inclusive, no final de semana com amigos de Brasília, que elogiaram muito a participação do Igor Taques, direto de Brasília. A imprensa mato-grossense esteve representada no impeachment com Igor Taques, que fez uma cobertura de fôlego, com muita dedicação, porque com uma equipe pequena, somente com um cinegrafista que era cinegrafista e também editor.
ele conseguia gravar as matérias, se posicionar, manter o telespectador, quem acompanha o Igor no Facebook, bem informado. Então, parabéns, Igor Tax, por essa cobertura de fôlego, e foi a presença do microfone mato-grossense na cobertura do impeachment.